sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Agora a Terça é Livre. Bem, eu tenho visto e acompanhado vocês aí no YouTube, temos tido vários comentários no chat, recebemos várias sugestões de tema e vamos seguir adiante. Continuem compartilhando nossos vídeos, continuem comentando. Nós estamos com uma sequência muito boa para vocês. Bem, comigo, Rafaela Brito, e com meu amigo professor Valdir Pucci. Olá, professor, como estamos? Tudo bom, Rafa? Como é que você está? Tudo ótimo. Rafa, primeiro, dizer que muito bom que você está de volta, sentindo sua falta no último programa. Bom, gente, a Rafaela já falou aí, a gente segue nesse grande desafio que nós temos, que é trazer a vocês informação, mas principalmente uma informação, como a gente sempre coloca, com conteúdo, uma informação não para dar a você uma opinião pronta, mas que você forme a sua opinião através daquilo que você consegue acompanhar nos nossos programas, com os nossos entrevistados maravilhosos. E, como também a Rafa já colocou, não deixem de nos seguir, não deixem de entrar em contato conosco, de nos mandar mensagens, porque para nós o feedback de vocês sempre é muito importante. E, Rafaela, eu tenho certeza que hoje a nossa entrevistada vai chamar bastante atenção, porque na verdade é um tema que ele diz respeito a todos nós, do nosso dia a dia, na nossa vida, seja de um lado como empregado, seja de outro como empregador, mas é um tema que suscita debates, é um tema que suscita muitas discussões e, como eu disse, é um tema que está voltado diretamente, não só para o nosso presente, mas também voltado para o nosso futuro. Então, eu queria apresentar a todos vocês a nossa entrevistada de hoje, a doutora Ana Paula Amorim. Ana, muito obrigado pela sua presença. Não vou chamá-la de doutora no programa, vou usar o termo Ana, mas antes de eu te cumprimentar, deixa eu só te apresentar o seu currículo a quem está nos assistindo. Bom, gente, doutora Ana Paula Amorim, ela é advogada trabalhista há 25 anos, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e especialista em Compliance. É advogada em Direito do Trabalho, professora de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho, orientadora de trabalho de conclusão de curso, TCC. Ana, para nós do Agora a Terça é Livre, é uma honra ter você aqui conosco, nesse bate-papo, nessa conversa, já colocando para quem está nos assistindo. Além da imensa profissional que eu sei que você é, já trabalhamos juntos em vários locais, já trabalhamos juntos em vários momentos, eu também conheço a pessoa que você é. Então é uma honra para nós tê-la aqui no Agora a Terça é Livre, desse dia, nesse momento. A honra é toda minha, muito obrigada, Rafaela, muito obrigada, professor Valdir, né? Valdir, vamos então tirar todo e qualquer formalismo de hoje, né? Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês, para discutir realmente um pouquinho, né? Na verdade, a gente conversar um pouquinho sobre isso que para alguns foi maravilhoso, mas para outros suscita ainda algumas dores, não é verdade? E aí eu vou começar justamente por isso, pegando esse gancho com você, né? A gente viu muito durante a campanha eleitoral, a gente ouviu muito, principalmente do candidato vencedor, nosso atual presidente, o presidente Lula, questionamentos, dúvidas, vou usar o termo ameaças à reforma feita por Temer. Então, vamos dizer, possibilidades de mudar aquilo que foi feito. Ana, a primeira pergunta que eu te faço é muito objetiva. Você vê a lei trabalhista, a reforma, vou até pegar mais específico, a reforma feita durante o governo Temer, ela era necessária? Não precisa ser bom ou ruim, não, se ela era necessária. Bom, professor Valdir, a grande verdade é que a nossa CLT é de 1943, e óbvio que sempre temos alguns ajustes que, de fato, eram necessários. Mas o que a gente tem que pontuar é que, infelizmente, aquilo que deveria ter sido alterado não foi. Claro que as relações laborais mudaram, então sempre há uma necessidade de se fazer alterações. Entretanto, eu te diria que 80% do que foi alterado não foi o melhor, digamos assim. Claro, eu estou pontuando aqui uma visão mais pró-trabalhador, que isso é importante que a gente pontue, né? Ela veio atendendo a uma exigência, a reivindicações que já eram antigas, muito do lado patronal. Eu até entendo algumas reivindicações, mas a gente tem que pontuar aqui o que para o trabalhador, e é exatamente pelo que você me pergunta, né, que
precisamente na época, candidato, né, Lula, tinha dito que havia uma necessidade de se desfazer ou questionando o que essa reforma trazia. Então, assim, eu te digo que havia necessidade, mas não da forma com que foi feito. Ana, me esclarece uma dúvida. Vou te perguntar vou te pedir um exemplo disso que você está falando que não foi tão bom, e aí vou aproveitar esse exemplo e vou fazer um comentário com você. Vou pegar, por exemplo, a questão do trabalho intermitente, certo? Você não considera, pelo menos eu considero, não sei você, não é uma questão de opinião, é uma questão de você que trabalha na área, o trabalho intermitente como algo que teria sido benéfico no sentido de, quando eu crio essa categoria, eu consigo aumentar as possibilidades de trabalho do trabalhador ser contratado dentro dessa perspectiva. Você não acha que isso teria sido um avanço? Vamos começar por esse ponto. Como é que você vê o trabalho intermitente? Quais são as suas colocações? Bom, inicialmente, né, se diria que em termos de aumento de vagas de trabalho, essa foi uma grande promessa, né, de se trazer, então, essa possibilidade. Por quê? Porque o que se pretendia com isso era tirar da informalidade. Porque aí você dizia, eu contratei um garçom para um final de semana no meu bar. Então, para evitar que aquele garçom ficasse apenas naquela prestação de serviço imediata, eu contrato ele como um trabalhador intermitente. Então, a promessa, e de fato o que se trouxe com a CLT, foi a ampliação de vagas. Bem, é óbvio que a gente tem que analisar por esse lado de a oportunidade de criação de vagas, só que eu começo a analisar por um outro lado. Veja, o trabalhador vai receber pelo tanto que ele trabalhar. E aí você, embora se apregoe essa famosa liberdade, aí você tem liberdade de aceitar ou recusar. Bom, eu recuso se eu tiver muito trabalho. Mas se eu não tiver muito trabalho, como é que eu vou recusar? Sim, esse é um ponto específico. E outro, eu vou pagar por hora trabalhada, ok? Então eu não tenho mais um salário mensal. Né? Então esse trabalhador, ele teria que ter vários empregos intermitentes. E que eles não choquem os horários. Vamos dizer que ele seja garçom. Qual será a prática que o mercado terá? Chamá-lo nos finais de semana, nos feriados. Como é que ele vai conseguir trabalhar para vários no mesmo momento? Então, assim, a promessa parece muito atrativa. Mas se você começar a pensar na prática, a coisa não é tão boa quanto se imagina. Até porque você tem um outro aspecto. Depois de 12 meses, ele tem direito a férias. Mas vamos lá. Se ele é intermitente e ele trabalha para vários outros, de repente ele está de férias em um e não está de férias em outro. Quando é que esse trabalhador vai descansar? Então, assim, a gente começa a levantar alguns aspectos, não é, que, num primeiro momento, as pessoas não enxergaram dessa forma. Então, assim, eu sempre tive minhas ressalvas em relação ao intermitente da forma com que foi feito. Claro, se registra a carteira, se recolhe o FGTS, ele vai ter direito a férias e 13º, mas lembrando sempre, com base naquilo que ele foi recebendo. Veja, se ele trabalhou, até porque o fato dele recusar, vamos dizer que ele foi chamado 4 sábados num mês e ele só pôde 2. O fato dele recusar não descaracterizou aquele contrato de trabalho. Perfeito. Mas, no fim das contas, ele vai receber, vamos dizer que ele tenha trabalhado 2 sábados por mês naquele ano. Quanto que ele vai receber de férias? Né? E aí, veja. Então, você vai adiantando esse valor, você vai adiantando. E no fim das contas? Sim, você acaba, na verdade, bom, na minha visão, pelo que você falou, visão, você acaba quase que formalizando uma informalidade, né? Exato. Nesse sentido, porque você continua com as dificuldades que ele teria antes, com algumas diferenças que podem, no final das contas, fazer ali um pouquinho a mais, mas que ainda assim gera uma relação de defasagem. Porque, Ana, até para quem está nos assistindo, eu acho que é interessante a gente sempre observar isso e rememorar isso, que eu acho que é importante. E eu queria ouvir de você, professora da área. Nós temos uma relação desigual, Sim. Empregado e empregador. A Justiça do Trabalho existe para regular essa relação. Você pode falar um pouquinho sobre essa relação empregado-empregador, polo mais fraco, polo mais forte, e por que da importância da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho? Do direito do trabalho, exatamente, o direito do trabalho, né? E isso muitas das vezes causa alguns questionamentos, as pessoas dizem, por que numa reclamação trabalhista o juiz pende para o trabalhador? Não é que o juiz seja bonzinho, esse é o princípio do direito do trabalho. Então o maior princípio que o direito do trabalho tem é o princípio da proteção. E por que eu preciso proteger? Porque esta balança é desigual. Porque você tem de um lado, né, tanto é que quando a gente fala em sindicato, você tem o sindicato que é da categoria econômica, né, o patrão, e o sindicato, o quê? Dos trabalhadores, e aí com isso, o quê? É a força laboral. Esse trabalhador, ele com certeza, ele não está em pé de igualdade com o seu empregador. Até em questões, vamos dizer assim, de prova.
quais as condições que esse trabalhador tem de levar provas. Por exemplo, se ele está na informalidade, aquele contratante, porque aí ele não se considera um empregador, aquele contratante fez apenas recibos de pagamento. Você acha que ele vai entregar esses recibos para ele? Com certeza não. Diante de uma crise econômica, qual a condição que esse trabalhador tem de negociar? Porque muito se falou, e aí até eu puxo também um gancho para essa reforma, e aí nessa necessidade de se equiparar, né? Como um trabalhador que está desempregado, ele tem condições de recusar situações que não são favoráveis a ele. Então, por isso é que a gente vê, essa relação é desigual? Sim. É claro, eu quero deixar bem claro aqui, que a gente entende a dificuldade de um empresário, né, com empreender no Brasil não é fácil. Pequeno empresário, né? Exatamente. A gente tem que fazer essa diferença também, sim, nessa perspectiva. Sim. Empreender não é fácil, a gente tem essa noção. Só que a gente tem que lembrar que do outro lado existem trabalhadores, e no Brasil ainda há uma situação que é muito agravada, que é a falta de qualificação. Isso é fato. Nós temos trabalhadores que, infelizmente, não é? Por vários motivos, aí a gente não vale aqui a gente estar adentrando nisso, mas que não tem uma qualificação adequada e que muitas das vezes estão lutando até para isso, então ele aceita qualquer condição. Então, se dizer que existe pé de igualdade, não existe. Inclusive, o princípio da proteção, ele nasce muito tempo antes, né? Com a criação da OIT, muito tempo antes, porque, inclusive, na Revolução Industrial, se diziam que eram todos iguais, se usava a regra do Código Napoleônico, não é? Todos, a igualdade, mas que igualdade é essa? Essas duas partes são iguais? Com certeza não. Porque, inclusive, o que o empregador faz é muito nefasto. Porque ele diz, se você não quiser, tem outros que querem. Então, assim, dizer que se você não quiser, tem outros que querem, é desumano. Porque você começa a transformar, em alguns casos, no mercado predatório. Porque aquele que, de repente, resiste, porque de alguma forma quer que aquela relação melhore, vem um outro, porque a fome, ela não espera. Você concorda com uma frase que eu vou te falar agora, que é a seguinte: direito do trabalho, ele existe, vou começar um pouquinho antes. Muitos acham que o direito do trabalho existe para gerar emprego. A função do direito do trabalho não é gerar emprego, é proteger o trabalhador numa relação desigual. Quem gera emprego é a economia. Isso. Economia crescendo, economia... Pensei enquanto você falava. É isso, então, mais ou menos? Perdão, é isso mesmo que você está querendo colocar? Exatamente. E se você tem que pensar o seguinte, quando o trabalhador é protegido, quando ele sabe que o Estado se preocupou com ele, quando existem leis que, né, estão cuidando desse trabalhador, o que ele vai fazer? Ele está tranquilo e ele, inclusive, vai consumir. Quem consome, melhora o mercado. Você concorda que... Aí você roda a economia. Agora, se eu não tenho muitos direitos preservados, vamos supor, esse trabalhador intermitente, ele está ganhando pouco. Você acha que ele vai, por exemplo, financiar um veículo? Não. Não vai financiar. Ele vai ficar comprando roupa nova toda hora? Não. Então, vejam, quando você desprotege, e eu estou falando aqui de desproteção porque eu entendo que muito do que se trouxe na reforma trabalhista houve um retrocesso. Quando você tira isso, você afeta diretamente a economia também. Porque você tira a proteção desse trabalhador, você deixa ele inseguro e ele, obviamente, ele vai fazer o quê? O mínimo necessário. O básico ali, para manter aquele trabalho. Exatamente. Rafa, alguma colocação? Sim, Ana, eu gostaria de, assim, a minha pergunta, porque nós temos vários seguidores, viu, no Brasil, e assim, cada um tem a sua vivência também laboral, né? Mas o que eu gostaria de saber mesmo é, afinal, o que é a reforma trabalhista? Que reforma é essa? Quais os objetivos da reforma e quais são esses 20% que foram bons para os trabalhadores e os 80% que não foram tão bons? Bom, a reforma trabalhista, né, como foi tão divulgada em 2017, né, se dizia, estamos modernizando essas relações. Isso foi uma bandeira muito trazida a todo momento, né? Isso estava flamelando a todo momento, ok? Bom, o que se dizia? Nós estamos, então, mudando com a reforma essa relação. Nós estamos nos equiparando a países desenvolvidos. Essa é uma das maiores falácias que a reforma trabalhista trouxe. Os Estados Unidos são usados muito como modelo, né? O modelo americano. Pois é, mas aí quando se fala, os Estados Unidos é usado como modelo, que lá eles não reconhecem, isso também não é verdade, porque só se mostra o que se quer, tá? Porque, por exemplo, a Suprema Corte lá determinou o reconhecimento de relação empregatícia das strippers num dos estados americanos, e elas trabalhavam como autônomas, e elas levaram o pleito, o sindicato levou o pleito,
E a corte determinou que fosse reconhecido, mas isso ninguém fala. Isso não é interessante se falar. Na Inglaterra já houve reconhecimento, inclusive, para o Uber, para essa relação. Mas então isso não se fala. Por quê? Porque o que é importante é o quê? Que essa bandeira esteja sempre, né, mostrando uma outra situação. Aí diz, nós estamos nos equiparando por quê? Qual foi um dos grandes pontos dessa reforma? Não é? Negociação. O negociado vale mais que o legislado. Óbvio que a própria CLT, com essa reforma, trouxe as garantias, mas essas garantias estão lá, constitucionais. Entretanto, se dizer que nós estamos nos aproximando de países desenvolvidos, né? E muito eu ouvi, e que para mim foi uma das maiores bobagens que já se falou em relação à reforma, nós agora estamos nos equiparando à Alemanha, porque aí a negociação com o empregador é direta. Minha gente, num país onde o sindicato tem força como a Alemanha, o CEO desce da sua sala quando o sindicato bota o pé na mesa. Bota o pé na fábrica, na mesa não, né? Bota o pé na fábrica, ele se senta para negociar. Agora, no Brasil isso não ocorre. Então falar que o negociado vale mais que o legislado acabou sendo prejudicial. Por quê? Porque nós tivemos um outro problema sério. Se tirou aquilo que os trabalhadores, né? Porque, na verdade, não é só os trabalhadores. O cidadão brasileiro achava, que absurdo, por que eu tenho que pagar um dia de salário meu para os sindicatos? Era um sistema sindical que já vinha de muito tempo, né? Da era Vargas, isso já se trouxe. De repente, foi algo que não deveria ter seguido dessa forma? Sim, eu diria que, de fato, essa contribuição dessa forma não deveria ter se perpetrado até 2017. Porém, para se fazer uma alteração como foi feita, eu não podia ter tirado do sindicato essa contribuição. Por quê? Porque eu digo, o legislado não tem tanta força como o negociado. E para que eu possa ter um negociado favorável, e eu digo assim, equiparando, lembre-se que você até me perguntou, então eu estou protegendo o trabalhador? Eu estou tentando equipará-lo. Eu tenho que ter um sindicato forte. E hoje, quantos sindicatos estão fortes como nós esperaríamos? Então, eu não posso dizer que eu estou me equiparando à Alemanha, por exemplo, porque agora eu negocio, porque lá o sindicato tem força. Por quê? Porque o trabalhador reconhece que ele precisa do sindicato. Então, ele apoia, ele se filia ao sindicato. E aqui no Brasil isso não é uma realidade. Existem algumas categorias que entendem o sindicato como realmente, não é, aquele que pode, então, negociar e deve, porque na verdade é um dever constitucional em tudo isso, mas ele entende e se filia ao sindicato. Mas a grande maioria dos trabalhadores não. Então essa, para mim, é um dos pontos que realmente foi muito ruim. Nós temos uma outra situação, contratar, né, agora o autônomo. É possível contratar autônomo sem vínculo empregatício. Isso abre uma porta para você desrespeitar a legislação de forma assim absurda. Por quê? Porque a própria a CLT diz, com ou sem exclusividade. Peraí, então quer dizer que eu sou autônomo e tenho exclusividade? Então, se eu sou autônomo, tenho exclusividade? Desculpa te interromper, só porque para esclarecer a minha dúvida, talvez seja de quem está assistindo nesse ponto. Contratar autônomo, repete. Contratar autônomo com ou sem exclusividade. Tá, mas você tem um termo antes. O autônomo, vínculos? Sem vínculo. Sem vínculo, né? Sem vínculo. Seria a pejotização? Desculpa, porque veio na minha cabeça, eu não sei se as não pessoas necessariamente, não necessariamente. Depois a gente fala de PJZ. Então, sim, só explica o que seria essa contratação de autônomo sem vínculo. Porque, exato, mas a CLT também não deixou isso claro. Ela diz que você pode... Ela não deixa isso claro, você pode contratar autônomos sem que isso seja vínculo. Então, o que eu quero dizer com isso? Aí o tribunal vai ter que interpretar essa situação. Porque, veja, então quer dizer que quantos dias? A gente não tem, porque também não disse quantos dias. Aí nós vamos ter que analisar o quê? Bom, o artigo 3º da CLT deixa claro, né? O que é um trabalhador? O que é um empregado, na verdade? O que significa essa relação empregatícia, né? Quando eu tenho pessoalidade, habitualidade, remuneração, eu tenho subordinação. Aí vejam, se eu falo que eu contrato um autônomo com exclusividade, já começa a me dar um ar de que, veja bem, eu estou trabalhando só para você, será que eu tenho toda essa autonomia que o termo autônomo me traz? Exatamente. Você chega a hora que quer, essa hora que quer? Será que é assim? Mas você é exclusivo para mim. A CLT deixou isso. Você vê que há uma questão nebulosa em tudo isso? Aí nós vamos ter que levar isso para o tribunal vai ter que analisar, obviamente, em relação. Veja, ele estava lá todos os dias, ele cumpria horário, não, mas ele era autônomo, não tava, ele fazia, eu contratei para ele fazer um trabalho que a expertise é dele. Será que é isso mesmo? Será que eu não é orientando? Uma coisa contratei um arquiteto, e ele então vai analisar que eu quero fazer uma reforma, ele vai me dizer o que fazer. É óbvio, a expertise é desse arquiteto. É claro que sim. Mas eu não vou estar dizendo para ele, olha, você vai trabalhar de tantas horas aqui fiscalizando o pedreiro. De forma alguma.
Mas eu posso discutir com ele, eu não gostei da parede rosa. Tudo bem, vamos mudar, te trago um outro projeto, não gostei do armário aqui. Agora, isso não é exclusividade. Agora, de que forma esse autônomo vai entrar nessa situação? Também não sei, porque a CLT deixou isso vago, né? Autônomo com ou sem exclusividade. O que a gente quer dizer com isso? Porque também não diz, diferentemente, por exemplo, já pegando um gancho da lei que finalmente regulou todos os direitos para as domésticas, ok? Ela deixa claro, trabalhador doméstico a partir de 3 dias, perfeito. Ok? Então, se eu tenho até 2 dias, então eu tenho o quê? Um prestador de serviço. Uma diarista, perfeitamente. Pode ser um jardineiro, um piscineiro, a passadeira, uma pessoa que só vai fazer, por exemplo, congelados. Tá tudo bem. Uhum. Mas você tem ali a lei. A partir de 3 dias já existe o vínculo. E esse autônomo? Não está dito. Não está dito. Não está dito o que nós vamos fazer. Exatamente. Então, assim, lógico, a gente vem sabendo, já vinha imaginando que algumas situações iam acontecer. Por quê? Porque a gente sabe essas reivindicações, né, dos empregadores. Só que isso, mais uma vez, tira a proteção. E aí você pode ter certeza que isso acaba tendo reflexo. E essa reforma foi antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, ainda precarizou mais ainda, porque se teve que adaptar o vínculo empregatício com o desemprego também, porque muitas empresas, as menores, né, começaram a falir. Então, assim, essa votação, várias votações tiveram ali dentro do Congresso Nacional, como mini reformas da reforma trabalhista. E isso aí precarizou mesmo? Continua? Seguiu ou só foi durante a pandemia? Olha, claro, a pandemia foi o que foi, né? E a gente nunca imaginou uma coisa dessas, né? E sem dúvida, houve uma precarização. Nós estamos vendo uma melhora, até porque o mercado, aos pouquinhos, está aquecendo novamente. A gente não pode dizer que está como nós gostaríamos, mas a economia está crescendo, não é? Então, isso está trazendo de volta, então, esses empregos. Agora, durante a pandemia, houve precarização? Você pode ter certeza que sim. Principalmente porque as pessoas estavam com delivery, e a gente sabe que o delivery não tem vínculo empregatício. Então, assim, você via pessoas desesperadas que não tinham emprego, já estavam, ou então o restaurante, as pequenas lanchonetes disseram, estou rescindindo o contrato de todo mundo porque eu não tenho condições sequer de ficar pagando esse aluguel porque eu não sei quando, não é, o fique em casa vai me permitir voltar. Então, rescindiam. Então, esses trabalhadores fizeram o quê? Eu, inclusive, participei de uma rescisão de uma academia que fechou as portas e ele me chamou para conversar com os trabalhadores e uma disse, eu já comprei uma bicicleta, eu vou fazer entrega. Então, você veja, olha como a situação foi realmente caótica. Embora eu conversei com um motoboy que ele me disse, para mim foi ótimo, eu nunca ganhei tanto dinheiro. Então, assim, claro, na visão dele, que de fato tinha uma, vamos dizer assim, uma profissão desvalorizada, porque a gente sabe que muita gente olhava para eles, para que eu preciso de entregador, né? Vejam que o que eu estou dizendo aqui não é uma opinião própria, claro, eu estou dizendo o que eu ouço, né? Aquela subcategoria, imagina. Então, eu nunca me senti tão valorizado, porque de fato nós precisamos deles. Mas assim, e até pegando esse gancho do que melhorou, por exemplo, nós não tínhamos a regulação clara do teletrabalho. E isso veio, em 2017, logo tivemos uma pandemia, então isso foi positivo, porque a CLT precisava disso de forma específica. O tribunal já vinha entendendo esse trabalho em casa, da forma com que ele estava sendo desenvolvido. Antes eram muito mais trabalhos manuais, aquela situação que, lógico, a tecnologia nos trouxe de forma diferenciada. Então, quando veio a reforma, isso já estava, né? Quando veio, a pandemia, isso já tinha sido regulado na reforma, está ótimo, está ótimo. Inclusive, questões muito importantes, por exemplo, né? O equipamento que o empregador fornece, ele não é salário, não pode se dizer, isso aqui foi pelo trabalho. Ele é obrigado a fornecer? Sim, com certeza, né? Ele não pode obrigar, porque, veja, aquele instrumento é para a realização do trabalho. E se é para a realização do trabalho, eu não posso passar essa obrigação para o trabalhador. Né? Inclusive, por exemplo, ele precisa que o trabalhador tenha uma boa conexão. Ele precisa trabalhar porque ele precisa de reuniões e eu preciso que... Né? Ele tem que fornecer essa internet. Entendeu? Então, são situações que você vê e que a reforma trouxe de forma muito clara. Né? Perfeito. Ana, o empreender é muito importante. Sim. Né? Empreender é um dos aspectos talvez que talvez mais faça um país crescer quanto maior o número de empreendedores. Vou fazer uma provocação a você, tá? O trabalhador de aplicativo, o PJ, o que pejotizou-se na vida, é um empreendedor? Porque eu já escutei muito isso. Olha que beleza, a pessoa está empreendendo, entregando comida, a pessoa está empreendendo
está trabalhando para Uber ou qualquer outra empresa de aplicativo, está pejotizando, é melhor para ela porque ela está mais livre? Como é que você vê isso? Eu não sou a melhor pessoa para isso. Por isso que é uma provocação. Não se sinta obrigada a responder minha provocação. Não, eu Mas respondo, vamos falar eu respondo. sobre essas duas questões. Eu acho, assim, que empreender é quando você, de fato, faz com o escopo de crescer, não é? Então, você tem uma visão de que você, de alguma forma, porque ninguém imagina empreender e ficar estagnado, né? Então, você começa a projetar aquele seu empreendimento para o futuro. E eu não consigo, de verdade, eu não consigo entender como é que alguém consegue estar empreendendo, né, como um autônomo. Por quê? Porque nós sabemos que, como a oferta começou a aumentar demais, e de fato a procura existe, com certeza existe. Mas aí o pagamento não é dos melhores. Aí ele é autônomo, o que acontece com tudo isso? Ele vai ter férias? Não, porque ele é PJ. Aí as pessoas defendem dizendo assim, mas a vida dele agora, ele está empreendendo, ele pode organizar. Será que ele pode organizar? Ele não vai ter mais 13º, ele não vai ter mais férias. E ele continua fazendo atividades que são de interesse daquele que toma os seus serviços. Tem alguns ditos empreendedores que estão exclusivos para uma única pessoa. Eu diria, ele está empreendendo se ele começa a escolher o que ele quer fazer, ok? E eu também tenho ouvido muito isso, por exemplo, com as entregas, não é? Não apenas entregas de fast food, não de restaurantes, não. Por exemplo, você acaba tendo que você compra mercadorias e essas entregas já não estão restritas ao correio, a algumas oficiais, mas a esses ditos empreendedores. Eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso, porque você diz assim, bom, o que eu começo a ganhar, eu consigo realmente já projetar que eu vou conseguir contratar já outras pessoas. Para mim, empreender é isso. Eu consegui projetar um crescimento. Esse trabalhador que vai estar ou em cima de uma moto ou no seu carro, distribuindo esses produtos, entregando, será que de fato... Assim, é algo que A se pensar. Né? É algo que eu penso muito, eu questiono. Se alguém me disser, eu estou aberta a isso, se alguém me disser, não, para mim foi diferente, uma história de sucesso, não, para mim foi ótima, porque inclusive eu coloquei o meu preço, porque assim, a gente vê assim, eu consigo colocar o preço, eu consigo negociar, né, chamados altos empregados, digamos assim, quando eu sou requisitado pelo mercado. Mas será que esses que são obrigados a pejotizar, porque você pode ter certeza, o mercado anda obrigando eles a se pejotizarem. Será que esses que são obrigados a se pejotizar têm o poder de negociar dessa forma, de dizer, olha, por entrega eu quero tanto? Quando ele vai dizer, tem outros que vão me cobrar muito mais barato. Ana, me responde, me conta se isso é lenda ou se é verdade. Corre a boca miúda, né, a todos pejotizados, que o PJ, a pessoa que trabalha com PJ, ela só pode ir à empresa 3 vezes por semana. No máximo. Se ela passar disso, cria-se o vínculo. Mas se ela mantiver só 3 vezes por semana, independente do que ela faça, se ela tem horário de chegar, se ela tem horário de sair, ela tem que ir 3 vezes. Se for na 4ª, já pode caracterizar vínculo. A raciocínio é tão lógico assim, 3 dias sim, sem vínculo. Mais de 3 dias com vínculo. Porque a lenda urbana praticamente se instaurou no país de que isso seria o que diferenciaria o PJ do CLT, do vínculo. Os 3 dias de trabalho. Eu não sei de onde veio isso. De verdade. Eu não sei de onde surgem essas lendas urbanas. Porque, veja, se eu sou, né, porque sou um PJ, eu estou prestando um serviço. Se eu estou prestando um serviço, é quando precisam desse serviço. Então, você diz assim, só se eu for 3 vezes. Mas quem me garante que, de fato, eu não estou indo 3 vezes para cumprir uma carga tão grande que é para tampar esses 8 dias? Não sei. Isso para mim é a maior maluquice, a maior lenda que se pode criar. Realmente é isso, é a mula sem cabeça dessa história toda. Porque eu gostaria de saber quem é o pai dessa criança. Porque alguém colocou isso no mercado. E muitos levam isso muito a sério. Pois mas não há nada. É a mesma coisa que eu falei para você do autônomo com ou sem exclusividade. Cadê? Onde está isso? Não tem. Você entende que o legislador não nos trouxe isso de forma clara? Então, assim, como que eu posso dizer que 3 dias, se eu for levar em consideração a lei das domésticas, se eu for pensar, 3 dias já deu vínculo. Não temos. Não temos essa situação. Eu penso assim, uma empresa, ela presta serviço para muita gente, concorda? E se eu fico exclusivo para alguém, eu já começo a achar que esse PJ já não é tão PJ assim. Com certeza. E mais, tem muitos que inclusive contratam esses PJs e dizem assim, olha, neste ramo você só pode trabalhar para mim. E ele começa a te restringir de tal forma que PJ é esse que não pode prestar serviços para outras pessoas.
Óbvio que uma coisa é exclusividade em relação a, e não só exclusividade, como sigilo. Isso está no contrato, você recebe para ser exclusivo. Claro. Sim, olha, por exemplo, vamos supor, sei lá, você não vai poder representar outra empresa de refrigerantes ou de farinha. Agora, você não poder trabalhar para outros segmentos também, aí já começa a mudar um pouco a coisa. Claro, né? claro. Ana, voltando um pouquinho na questão, que isso talvez seja um dos temas mais que suscitam debates, inclusive debates calorosos que nós estamos tendo no Brasil, do preto no branco, fla-flus da vida, etc. Não vou falar Vasco, eu sei que você é vascaíno, mas chegar nesse ponto no programa. A questão de quem presta serviço para aplicativo, transportes ou entregas. O governo defende que haja a caracterização do vínculo, de muitos direitos que hoje quem teria, vamos dizer, uma carteira assinada e eles passariam a ter esse vínculo. Alguns, não tenho números aqui, estou chutando que muitos, poucos, não sei, mas a própria categoria é meio dividida nesse aspecto. Alguns defendem, outros não defendem essa questão. Vou te falar a minha visão. Eu acho que gerar todo um vínculo, não sei se seria interessante, mas eu acho que teria que ser obrigatório a contribuição do INSS. Para todo autônomo contribuir. Ele só poderia trabalhar naquela plataforma se ele comprovasse a contribuição, nem que seja a mínima, de salário mínimo, porque isso gera a aposentadoria dele no futuro, mas principalmente para quem anda de moto, de acidente, você tem o atendimento do INSS, você pode pegar e ficar o auxílio doença, você tem todos os direitos ali garantidos. Então, a minha opinião, eu acho que obrigatório deveria ser recolhimento ao INSS como autônomo. Bom, meu ponto de vista. Queria ouvi-la, porque esse você sabe que é um tema que talvez, quando se fala em reforma trabalhista, é o que mais hoje em dia as pessoas pulam e cada um tem sua opinião e tem sua convicção certa de que o meu lado está correto. De fato. Nós tivemos uma decisão agora que gerou uma polêmica muito grande, né? Que a CJ, inclusive, decidiu que não é a Justiça do Trabalho competente para apreciar essa relação. Ora, se não é a Justiça do Trabalho, então eu claramente entendo que não há vínculo, certo? Bem, eu, de fato, neste caso específico, pode até parecer que algumas pessoas vão dizer assim, mas você não está falando que é importante essa proteção, mas aqui neste fato eu consigo entender que há uma liberdade. Por quê? Porque ele pode estar trabalhando para várias plataformas. Não há empecilho. Ele pode estar numa até concorrente, ele pode estar inscrito em várias. Todas. Não é verdade? Sim. Então, nesse ponto... Você tem taxista que é inscrito na Uber? Exatamente. Então, você tem a Uber A99, a todas elas que você tiver, você pode estar inscrito em todas elas. E não há vedação nesse sentido. E você faz o horário que você quiser. Tem gente que trabalha, por exemplo, durante o dia e 2, 3 horas, né? O horário de pico, eu vou fazer vou entrar no aplicativo. Eu entendo que, de fato, não teríamos que ter esse vínculo, porque eu vejo essa autonomia, né? Aí você vai falar assim, precarização. Eu não consigo ver como precarização, porque, na verdade, a pessoa vai, não há ali uma imposição, a pessoa entende que pode ser atrativo para ele esse extra, aí ele entende sim como um extra, mas, assim, o ponto que você coloca é o ponto que eu tenho defendido há muito tempo, que haja o recolhimento do INSS. Sim. Porque a única situação aqui que eu vejo que ela é prejudicial para ele é exatamente ele não tem essa segurança. Ele não tem amparo nem... E mais, lá na frente... Como é que ele vai conseguir se aposentar? Porque um belo dia a gente precisa dessa aposentadoria. Eu posso ser autônomo a vida inteira, mas eu vou estar recolhendo. Sim. Não é? Sim, o profissional liberal, os autônomos, eles têm, pelo menos deveriam, não é? Pensando exatamente nessa proteção, porque em algum momento eu posso precisar de uma internação e eu preciso ter o meu benefício, não é verdade? Eu posso passar por um momento difícil. Então, eu sempre tenho defendido exatamente essa situação, que eu entendo que realmente há uma autonomia em relação a isso, não vejo outra forma, embora, como eu disse, já, por exemplo, na Inglaterra já se entendeu, foi uma decisão bem polêmica, muito discutida, que havia o vínculo sim, eu não vejo dessa forma, mas que é necessário. Deveria ter uma forma de já que o governo interferisse pelo menos nisso. Cadê? Todos os motoristas que você tem, como é que está fazendo o recolhimento desse INSS? Como é que você está cobrando isso? Olha, o associado, como eles gostam de chamar, o associado. Exato. O associado, ele tem que obrigatoriamente todo mês mandar a cópia da guia de recolhimento lá para a empresa. Tá comprovado, todo mundo que é meu associado tem o recolhido do INSS. Quem não tem, vamos ver por quê, vamos procurar. Porque o que eu falei, a proteção dele, dele, de um caso de um acidente. Infelizmente, a gente sabe que o trânsito no Brasil é uma catástrofe, ainda mais para quem anda de moto. Quantos casos a gente vê de pessoas que
machucaram uma perna, perderam movimentos, não podem mais trabalhar e agora estão sem nenhuma fonte de renda, justamente porque não tinham esse auxílio do próprio INSS, que por mais críticas que a gente possa fazer, eu sempre falo isso, mais críticas que a gente possa fazer ao INSS, ao SUS, são sistemas ainda que ajudam bastante a população, principalmente aqueles mais carentes do Brasil. Então a gente tem que sempre buscar melhorá-los, mas nunca desmerecer a existência desses dois institutos. Com certeza. Ana, eu queria tratar de um assunto com você também aqui, que é um assunto que ainda causa uma certa discussão, que é o dano extrapatrimonial. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente colocar. Primeiro, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é o dano extrapatrimonial, como é que é entendido isso dentro da justiça, do direito do trabalho. Bom, antes nós não tínhamos isso sendo regulado especificamente pela CLT e a reforma trabalhista trouxe essa situação. Seria o quê? Nós temos esse dano que ele não como o próprio nome diz, não é patrimônio. Né? Então nós estamos tratando o quê? De uma esfera íntima, em alguns casos, por exemplo, se eu tenho um assédio moral, qual foi o dano íntimo que isso me causou? Então, o que a gente sempre chamou no direito civil do dano moral, não é? Porque, afinal de contas, a nossa Constituição deixa claro todo esse nosso direito à intimidade. Então, o que de repente, um ato praticado por esse empregador pode causar essa minha esfera, que não é dita patrimonial. Então, esse dano, da forma com que veio para a CLT, esse dano extrapatrimonial, é exatamente nesse sentido. O que, de repente, seja por um acidente de trabalho, seja por qualquer ato do empregador, esse incidente, esse fato tenha gerado um dano para este trabalhador. O grande problema da reforma, e aí isso foi, inclusive teve aquele acordo, né, na época do Temer, e aprova desse jeito, porque o que acontece? O Senado disse, não dá para aprovar dessa forma, não, vamos fazer um acordo, aí veio o MP, aquela coisa meio que, né, costurada. Sim. Eu digo que foi uma colcha de retalho, que na verdade não era uma colcha de retalho para ficar como colcha de retalho, era para tirar. Sim. Na verdade, a gente só colocou aqui um esparadrapo e depois a gente tira o esparadrapo e o buraco está ali. Eu enxerguei dessa forma. Por quê? Porque o dano extrapatrimonial, ele está classificado, então, como leve, médio, grave e gravíssimo. E aí, qual é o problema em tudo isso? Que ele é calculado de acordo com o salário do trabalhador. Então, eu tenho o leve até 3, o médio até 20, o grave, até 5, o grave até 20 e o gravíssimo até 50. Exatamente isso. Bom, qual o problema aqui? É que eu posso ter um dano causado não a um trabalhador, mas a vários trabalhadores no mesmo momento por um mesmo incidente. E eu gosto de citar sempre o mesmo exemplo. Vamos pensar em Brumadinho. Naquele momento, surge o direito ao dano extrapatrimonial das famílias e daqueles que sobreviveram também, né? Mas vamos falar das famílias, então surge o direito, né? E está mais do que tranquila a jurisprudência no sentido de que a família é da Justiça do Trabalho a competência para julgar também esse dano que a família vem pleiteando, em decorrência do quê? Do vínculo havido entre aquele seu parente que infelizmente faleceu naquele acidente e aquele empregador. Bom, naquele momento eu posso ter, né, ações que são da família do engenheiro, da família da nutricionista, de um trabalhador terceirizado, ok? De uma telefonista, ou seja, eu tenho várias funções. Você concorda que todas essas funções tinham salários diferentes? Sim. Então você vai me dizer que a moral, ou a dor, vamos aqui neste caso falar a dor, de todas essas famílias ela é diferente. Eu estou categorizando a dor e eu estou categorizando trabalhadores. Seria mais fácil que a gente adotasse, então, neste caso, a teoria indiana, né? Sim. Das castas, porque eu estou tratando aqui por castas. Quer dizer que a família do engenheiro, a dor dela tem mais valor, porque o salário foi calculado pelo do engenheiro. E a do trabalhador terceirizado, com aquele salário mínimo que ele estava recebendo, 2 salários, 1 salário. Então, vejam, todas as famílias perderam da mesma forma. A morte foi a mesma para todos, né? E o ato foi o mesmo. Eu não posso dizer aqui, eu não posso dizer, mas peraí, é que na verdade o assédio moral não foi com ele, foi diferente. Não, o ato foi o mesmo. Não foi individualizado, não né? Ele foi individualizado, coletivo. mas para cada um deles o valor vai ser diferente. Então, você vê como a reforma ela trouxe, na verdade, uma deformidade. Sim. Na época, para que o Senado aprovasse, o que o ex-presidente Temer fez? A MP. Com base o quê?
no salário da Previdência, Sim. no teto da Previdência, ok? Aí você colava todo mundo, mas era uma MP. E aí? Ela caiu. Sim. E aí ela caiu, o que o juiz vai fazer? O juiz pode, porque as pessoas às vezes dizem assim, mas o juiz não podia ter feito diferente. O juiz é um aplicador da lei, gente. Se a lei diz que tem que fazer, ele deve fazer, senão vai ter, aí sim vai ter um problema também para ele nessa situação. E aí a questão subjetiva, porque ele vai ver o que é leve, o que é... Neste caso de Brumadinho, por exemplo, eu entendo que todos são gravíssimos. A morte. E se eu entendo que todos são gravíssimos, a morte, grave é o quê? Perder um braço, uma perna... E médio, o que é? Não sei, assim, lógico, isso é o juiz que vai avaliar. Mas aí tudo bem, gravíssimo, todos morreram, mas cada família vai receber um valor diferente. Eu não tinha parado para pensar sobre essa questão, não. Realmente gera uma injustiça muito grande, né, Rafaela? Tenha dúvida. Nesse ponto. Ana, também queria tratar com você, agora eu vou jogar alguns temas aqui polêmicos, só para a gente, porque como eu disse, muito se fala de reforma política e Ana, um dos pontos aqui do nosso programa do Agora Terça é Livre a gente dá informação. Quem faz a opinião, quem faz o juízo de valor é quem está nos assistindo. A gente não impõe pontos de vista ou coloca. Então, por isso que eu queria trazer alguns temas aqui, porque eu acho que são importantes para que quem está nos assistindo entender que quando for discutir, seja para concordar ou não, né? Até teve muita coisa que você falou aqui que eu também não concordo, a gente sabe disso, mas a formação da opinião ela vai nascendo a partir daí. Eu queria falar das horas itineres, é assim mesmo que você pronuncia? Itinere, cada um... Itinere. Também queria que você explicasse um pouco esse ponto, que também é um ponto que suscita polêmica para quem está nos assistindo. Bom, nós tínhamos isso já, inclusive, sacramentado na nossa jurisprudência, o TST tinha uma súmula muito bem pontuada em relação a isso, que era destinado àqueles trabalhadores que, na verdade, não conseguiam chegar até o local do trabalho, vamos dizer assim, por um meio de transporte normal. De repente, você tem muitas das vezes em Minas, ok? Você tem uma mina que você não vai chegar na mina rapidamente. Seu carrinho estacionado. Estacionei dentro da mina. Não, de forma alguma. Não é assim? Você tem, por exemplo, fábricas de cimento. O veículo fica lá em cima, muitas das vezes o transporte passa lá em cima, na rodovia, e você vai descer. Às vezes o trabalhador anda mais de 20 minutos para conseguir chegar àquele local. Então, o que o TST trazia de forma muito clara, locais de difícil acesso. Então, o que nós tínhamos regulado não era o local que tinha transporte. Porque, por exemplo, o empregador podia ter um ônibus dele para facilitar os trabalhadores, pegando, por exemplo, na rodoviária. Aí quer dizer que eu ia contar as horas em itinerário a partir da rodoviária? De forma alguma. Por quê? Porque na rodoviária eu tenho transporte. Mas vamos falar, então, de uma mina. Quando eu chegasse lá em cima, na mina, que eu teria que descer até lá embaixo, e seria a pé, ou se eu tivesse uma motocicleta, seja lá o que for, ou então pagar um transporte lá para baixo. Era a partir daquele momento que contava essa hora. Então, o que se tinha? Vamos dizer, era 20 minutos? Era 20 minutos para ir e para voltar, nós teríamos que isso era acrescido à jornada de trabalho. Isso quer dizer o quê? Que era pago como extra. Se o empregador não descontasse esse horário. Eu posso te garantir que esse era um dos maiores gritos que nós tínhamos, principalmente empregadores como esse que eu mencionei para vocês. Aí vocês tinham vários tipos. Né? Então, o que a reforma trouxe? Não tem mais. Acabou. Não tem mais. Então, não importa. E aí é outra questão até que a gente vai discutir aqui. E a qualidade de vida desse trabalhador? Quer dizer que ele vai viver para trabalhar. Porque ele, muitas das vezes, e dependendo do estado, ele vai me entender muito bem. Ele tem que sair, muitas vezes, de casa às 3, 4 horas da manhã. Sim. Porque senão ele não vai chegar no trabalho dele às 7 da manhã. Aí, dependendo da cidade, a pessoa vai dizer que absurdo, ele vai sair de casa às 4 da manhã? Sim, ele vai sair de casa às 4 da manhã. Porque ele vai ter que pegar o transporte público, chegar num determinado ponto, porque nem todo empregador fornece aquele transporte, e ele vai ter que descer a pé. E ainda tem mais, muitas vezes ele sai 3, 4 horas da manhã com o transporte público lotado. Exatamente. Ainda tem isso, dependendo da cidade, até aquilo ali é insalubre. Como eles chegam, a gente vê imagens na televisão, às vezes, de trens, metrôs, ônibus, as pessoas indo para fora, porque tem que chegar no horário, né? Então tem esse problema também para o próprio trabalhador, né? E aí onde é que fica o princípio da dignidade à pessoa humana? Não fica. E onde é que fica um dos princípios que a gente que é claro no direito do trabalho, vedação ao retrocesso. Sim. Há um retrocesso em tudo isso. Com certeza. E esse retrocesso,
contra o trabalhador, bate de frente com a dignidade, gente. Sim, isso é claro. Então quer dizer que esse trabalhador, ele não tem dignidade alguma, ou seja, ele por não ter condições, exatamente por ser, né, não tão abastado, vamos dizer assim, ele tem que viver a vida dele o quê? Para trabalhar. Existem cidades que o trabalhador acha mais fácil, eles fazem uma vaquinha e dormem em quartos horrorosos, a tal da moradia coletiva, entre aspas, onde eles ficam jogados ali, porque é mais próximo do trabalho, eles vão ver a família no final de semana. Isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. E onde está a dignidade desses trabalhadores? Né? Dependendo do local, é degradante. É degradante. Afasta ele da família, afasta ele do de tudo. social, de tudo. Então quer dizer que a única coisa, por eu não ter, né, nascido de repente numa condição mais privilegiada, a única coisa que eu tenho é trabalhar? Não. Sim. Ana, conversa maravilhosa, mas eu queria mudar só, a gente está quase chegando no fim, mas eu queria tratar de um assunto com você que eu não posso deixar de perguntar para você, já que também é um tema que tem trazido muita gente diz que está implementando, muita gente diz que está indo, que está fazendo, que é o compliance. Eu acho que o compliance é também um assunto muito importante, é um assunto que a gente tem que falar. Hoje eu vejo grandes empresas, governo, todos. Nós estamos implementando o compliance ele está sendo feito, o compliance da empresa é muito importante, a gente leva a sério o compliance. Você é especialista nessa área, sei que trabalhou também nessa área, já diretamente ligada a compliance. Eu queria um pouco dessa sua visão tão clara, que você nos dá uma visão muito clara das situações. Sobre o compliance, como você enxerga hoje o compliance no Brasil, a implementação dele no Brasil, e qual o futuro que você enxerga para o compliance? Eu sei que isso é um outro programa, mas só para a gente ter uma ideia do seu pensamento sobre essa questão. Como você disse, realmente seria um assunto para um outro programa. Mas assim, grandes empresas sérias, elas têm de fato a noção da necessidade do compliance, porque o compliance, ele não vai analisar um único aspecto, ele blinda a empresa. É importante a gente pensar nisso. Qualquer empresa que pense em participar de licitações, que pense em trabalhar com importação e exportação, necessariamente ela tem que ter um departamento de compliance. Porque esse departamento de compliance, ele faz uma análise integral e ele cuida da empresa, ele cuida da reputação dessa empresa. Por quê? Porque você há de convir comigo que se eu quero, então, trabalhar com uma empresa, eu estou crescendo, então eu estou querendo exportar. Dependendo do país para o qual você exporte, se você não estiver em sintonia com a legislação, você pode, inclusive, acabar com o seu negócio, inviabilizar por completo aquele negócio, não é? Então você tem que estar analisando, porque existem, inclusive, não é, leis que vão desmoronar sobre aquele contrato. Por quê? Porque de repente aquela negociação, aquela importação, aquela exportação não pode camuflar, por exemplo, uma lavagem de dinheiro. Então, assim, o compliance, ele engloba tudo isso. Ele engloba questões de ética também, porque aí você tem o compliance trabalhista, porque, por exemplo, você tem pilares desse compliance. Conheça o seu funcionário. E conhecer o seu funcionário não é único dizer, porque aí tem gente que vai dizer, como assim? Quer dizer que então se ele é ex-presidiário, eu estou conhecendo para não contratar? Não é isso que se trata, ok? É conhecer, inclusive, as atitudes desse funcionário. Exemplo. Se eu conheço um funcionário e sei que ele está tendo uma tendência a um assédio, eu tenho que tratar, porque ele muitas das vezes é um funcionário excelente e que eu preciso tratar ele de que forma? O compliance desenvolve programas para isso sim, não é? Então estar analisando toda essa situação, conheça os seus fornecedores também. Você não pode, por exemplo, estar contratando com empresas cujo diretor, cujo presidente esteja envolvido em escândalos. Por quê? Porque isso vai afetar a imagem da sua empresa também. Ou, de repente, você vai despender valores que você não vai receber novamente. Então, assim, hoje eu vejo que o futuro, seja para pequena, até para pequena eu digo Sim. isso mesmo, para grande, então nem se fale, a necessidade de um compliance. Por quê? Porque muitas vezes você começa a empreender, você sequer sabe quais são as legislações que você tem que atender. E o compliance vai fazer esse mapeamento. Nós temos que analisar com o compliance os riscos desse teu negócio. Né? Quais são os riscos? E o risco engloba tudo. Okay? O risco engloba absolutamente tudo. Então, assim, pensar em crescer, pensar em contratar, pensar em ampliar o seu negócio é necessariamente ter um compliance. E por quê? Porque, inclusive, aos olhos da comunidade, da população como um todo,
O compliance traz melhorias, é mostrar... Porque seja como for, nós damos passos mais lentos em relação a isso. Eu digo que o nosso consumidor ainda está engatinhando em relação a isso. Mas eu tenho certeza que existem muitas pessoas que antes de consumir, antes de buscar um parceiro, antes de resolver, por exemplo, contratar um prestador de serviço, procura saber a reputação dele, procura saber se ele tem programas, até isso é importante, se ele tem programas para evitar desmatamento, por exemplo, dependendo da região, isso será visto também. Se ele tem programas de incentivo a crianças, às vezes auxílio a creches, porque as pessoas estão mais voltadas para esse lado social. E é isso tudo que o compliance vai também te trazer. O que você quer? Qual é o seu ramo? Então, quais são os seus riscos? O que eu tenho? Bom, eu quero patrocinar tal coisa. Qual é o risco de você patrocinar? Por exemplo, né? Você está patrocinando um time de futebol. Já vimos alguns escândalos em relação às apostas. Como é que está isso ou não? Então, é importante hoje termos essa visão do compliance, claro, né? Estou tentando resumir aqui em poucas palavras, mas que envolve muito mais. Mas fica claro. Tá ótimo. Porque o compliance, a gente tem uma frase que para mim ela é essencial para o compliance. Fazer o que é certo quando ninguém está vendo. Sim. É o que o compliance te traz. Porque fazer o que é certo quando as pessoas estão olhando é fácil. É criar uma cultura para os seus colaboradores de dizer, né? Eu sei o que eu devo fazer. E não importa se tem alguém me olhando ou se não tem alguém me olhando. É não duvidar. E o que o compliance busca é isso. É criar essa cultura para todos na empresa. Entendermos o que é certo. Por exemplo, o não apadrinhamento, o não, eu vou contratar esta empresa aqui porque o meu cunhado trabalha lá. Sabe que isso é certo? Essa é a melhor empresa realmente para ser um fornecedor? E é isso que o compliance, né, em linhas gerais, estou resumindo aqui. Nós já temos uma próxima pauta, né? Com certeza, eu adorei saber mais do compliance. Ana, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, que é uma pena, mas já temos o assunto. Se quiser ficar para gravar já o programa de compliance, você já fica aqui, a gente já faz 2 diretos, sabe? Queria, em nome do Agora Terça Livre, agradecer muito a sua presença, agradecer muito você ter disponibilizado esses 1 hora, esses minutos de bate-papo conosco. Eu acho que foi muito esclarecedor para as pessoas saírem da discussão de reforma trabalhista ou de direito do trabalho, de conversa de botequim, de que eu gosto ou não gosto, porque estou de um lado, estou de outro, mas ter fundamentos para discussões sérias. Reforma trabalhista, a sociedade ela vai evoluir, a sociedade cresce, envelhece, torna-se mais jovem, ou seja, nós sempre vamos estar discutindo direito do trabalho. Ele faz parte, como eu disse no início, do nosso dia a dia. Mas, Ana, queria deixar aí com você um tempinho, se você quiser se despedir, se você quiser dar seus contatos, para quem quiser entrar em contato com você, o momento é seu, fique à vontade. Primeiro, agradecer vocês pela oportunidade, foi muito bom estar aqui, né? Lógico, nós teríamos conversa para muito tempo, né? E assim, muito mais da reforma trabalhista, mas a gente buscou, né? Eu vi que você apontou o que é principal. Eu acho que o principal aspecto aqui para a gente pensar é muito fácil criticar o direito do trabalho quando eu estou no ar-condicionado, quando a minha condição de trabalho ela é das mais favoráveis, quando eu tenho os meus direitos respeitados. Mas será que todos têm? Então, quando a gente pensar em cortar um direito, pensar em vamos negociar, vamos pensar no pequeno, porque eu acho o mais importante em relação a tudo isso. Bom, eu estaria à disposição, se alguém mais tiver alguma dúvida, não é? Eu posso deixar aqui o meu Instagram, inclusive, paula.mamorim, é o meu Instagram, meu e-mail também. @paula.mamorim. E, inclusive, tem muita coisa do meu trabalho também com os meus alunos. E também o meu e-mail, se alguém quiser, eu posso responder. Lógico que a gente teria muito mais para tratar. É paula.mamorim.advogada@gmail.com. Muito obrigada a todos. Ana, obrigado mais uma vez pela muito sua obrigada. visita. Tá? Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um Agora a Terça Livre. Como vocês sabem, a gente sempre encerra com uma fala, com um pensamento, uma ideia que eu tenho em relação ao que acontece no Brasil. E hoje eu não poderia deixar de encerrar o nosso programa falando justamente sobre reforma trabalhista ou mudanças na legislação trabalhista. Quero só reforçar, já que o tema está muito voltado com a nossa entrevistada de hoje, que não é a opinião dela, é ponto de vista que eu defendo, que eu acredito que seja muito importante
quando se debate reforma trabalhista, direito trabalhista, quando se debate esse tema que, como eu disse, ele tem que parar, como tudo no Brasil, na verdade, mas ele tem que parar de ser esse fla-flu, essa conversa de botequim, esse gosto porque gosto, não gosto porque não gosto, ou gosto porque meu lado defende, eu não sei nem porquê, mas eu gosto porque meu lado defende, ou eu sou contra, por quê? Porque meu lado é contra e não sei nem por que eu sou contra. É uma questão muito séria. E aí eu não posso deixar de dirigir a minha palavra muito diretamente aos interlocutores do governo federal. Eu acho que debater os pontos positivos é importante, debater os pontos que foram negativos na reforma é importante. Acho que nós temos, sim, o direito é vivo, a legislação é viva, as relações trabalhistas, elas são muito vivas, elas mudam a cada dia, elas têm que ser atualizadas. Lembrar que existe um elo fraco, sim, nessa relação, que é o trabalhador, isso é inquestionável dentro de uma posição no mínimo de seriedade para se discutir direito do trabalho. Não dá para você falar que estão os dois no mesmo patamar. Mas tem uma coisa no governo que me preocupa bastante. E por que eu estou citando o governo? Eu vou falar do outro lado também, da oposição, mas eu quero principalmente falar do governo nesse momento. Porque o governo ele está olhando para as relações trabalhistas muito com o olhar virado para o passado. Eu acho que o governo ele tem que parar, e não só nesse aspecto, mas também na questão do direito do trabalho, de olhar só para o retrovisor. O que nós tivemos foi bom para determinados momentos, a nossa entrevistada lembrou muito bem, a nossa CLT é de Getúlio Vargas, ela é de 45, ela é dos anos 40, ou seja, eu não posso ter a mesma legislação hoje que era a dos anos 40 do século passado. Então, eu tenho sim que mexer, eu tenho que modificar o que está errado, porque tem coisas erradas na legislação que prejudicam um lado, prejudicam o outro, mas principalmente pode prejudicar o trabalhador, mas o olhar não tem que ser de, então vamos voltar para o passado. Não, o olhar tem que ser, vamos então ver como as relações se alteraram e como elas podem ser dentro da medida reguladas, dentro da medida para satisfazer tanto, claro, o próprio empregador, mas sem esquecer, e vou reforçar de novo, o elo fraco que é o empregado nessa relação. E aí, fazendo um gancho com essa frase, eu entro agora também no meu puxão de orelha à oposição. A oposição, eu digo, a oposição ao governo Lula, que tem um pensamento que se chama, e não é liberal, de que não, o mercado a tudo regula. O mercado é capaz de garantir bons empregos, o mercado é capaz de garantir bons salários, não há necessidade de regulamentação. Citamos no nosso bate-papo porque nos Estados Unidos não tem regulamentação nenhuma. Quantas vezes a gente já escutou isso, que não existe regulamentação de relações trabalhistas nos Estados Unidos e por isso os Estados Unidos são uma potência. Ora, se fosse só por isso, a Europa era um dos estados, ou era uma das regiões mais atrasadas do mundo. Os países escandinavos seriam talvez os países mais pobres do mundo se a riqueza da população estivesse atrelada à falta de regulação nas relações trabalhistas. Então, também, nem tanto a um, nem tanto a outro. A gente não tem que pensar que o mercado é capaz de regular de tudo 100%, que o mercado será capaz de só ele dar excelentes garantias de emprego ao empregado, excelentes salários ao empregado, que se fosse assim, todo autônomo no Brasil estava rico. Todo autônomo no Brasil, todo pedreiro que trabalha de empreitada, de diária, estava milionário, porque não há nada que regula citei o pedreiro aqui como um exemplo, muitos trabalham de empreitada, de diárias, estariam ricos, porque nada regula a relação deles com quem os contrata. Então, nem um lado, nem o outro. Eu acho que o importante é modernizar sim, focando que existe um elo fraco, que é o trabalhador. Não é engessar as relações, mas também não é engessar retrocedendo, mas também não é um oba-oba de liberou geral e não precisa ser só a negociação pura e simples, ela vai resolver. Há um meio termo. Muitos países conhecem o meio termo e a gente tem que começar a parar de olhar os extremos e começar a olhar a modernidade, o futuro. Nem 1945, nem também o fim do Estado no liberalismo geral ou no Estado menor possível dentro dessa concepção.
Essa é a minha posição nesse ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar a reforma trabalhista. Agradeço a todos a participação, terem nos ouvido, terem nos assistido no Agora a Terça Livre de hoje e os vejo na próxima semana com mais um tema muito importante. Semana que vem vai ser atendendo a um pedido de vocês que nos assistem. Então, fiquem com Deus, até mais. Rafa, muito obrigado. Obrigada, professor Valdir. Obrigada, doutora Ana Paula. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez a doutora Ana Paula, professor Valdir. É uma alegria enorme compartilhar essa bancada e aprender sempre muito. Tivemos uma super aula sobre a reforma trabalhista, sobre o direito do trabalho. Então sigam a professora nas redes sociais, ela já deixou um Instagram, deixou o e-mail também, façam bastante pergunta. Hoje eu termino com uma frase de um escritor francês que dizia que não existe dignidade no trabalho quando o nosso trabalho não é aceito livremente. Boa noite.